Também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas na mesma casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantando-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no seu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que vi que não era o que havia dado. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. Porém esta disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho o vivo. E assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, teu filho morto. E esta outra diz: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. E disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhes enterneceram por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo. Dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai esta ao menino vivo, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. É claro que cada um de vocês que tem discernimento de Deus e tem sabedoria de Deus para observar, percebem que numa reunião de ministério como essa, nossa, conhecida mundialmente, pela misericórdia de Deus, nós fazemos parte deste ministério. Nos alegramos e sabemos que aqui nesse texto, pela experiência que você tem na palavra de Deus, pode perceber que esta história tem um significado extraordinário sobre a luta e a batalha que há quando nós nos colocamos no caminho e começamos a fazer a obra de Deus, e Deus começa a abençoar o nosso ministério. Então os irmãos sabem perfeitamente que se levantam muitos abutres, que se levantam muitos gaviões, se levantam muitos assassinos, que se levantam muitos que querem tomar o seu menino vivo. E o menino, aqui nesta manhã, eu quero usar tipologicamente como o seu ministério, o nosso ministério. Vamos então estudar isso aqui e observar isso de uma forma muito especial, porque há tantas pessoas, irmãos, que estão fazendo macumbaria ministerial. E a macumbaria ministerial, ela é tão forte, ela é tão poderosa. Tomara que ele morra para assumir o campo dele, tomara que ele morra para assumir o lugar dele. Tomara que ele se dê mal, que ele se lasque. Nem eu, nem tu. Essa é a linguagem, olha o que ela disse. No capítulo 3, versículo 26, no final ela diz: nem teu, nem meu. Dividiu.
essa linguagem é uma linguagem muito comum nos falsos obreiros, naqueles que olham para você e veem você sucedido, e você começa a obra de Deus, começa um trabalho com dificuldade, com luta, com batalha, estuda, paga o preço, começa a realizar uma obra que começa a chamar a atenção. Os falsos colegas que batem no teu ombro, os verdadeiros jacarés ministeriais que vêm para te abraçar, mas eles querem te matar porque você produziu fruto e o teu fruto permaneceu. E não existe, meus irmãos, maior glória, maior elogio, maior honra para um ministro, como Paulo escreve em 1 Tessalonicenses: vós sois a nossa glória. Ele diz que como nodriza cuidei de vós, e como pai cuidei de vós como os meus filhos, que ama a sua igreja e ama o seu povo, que pastoreia com amor, que ama aquele povo, que ama aquela família, que não importa se é rica ou pobre, mas ele começa a adubar aquela terra, aquele fruto começa a crescer, começa a dar fruto, o seu fruto começa a permanecer. Aí vem um outro e diz: pastor, tira ele de lá, põe aquela igreja na minha mão. Em todas as convenções do Brasil, irmãos, vá numa terça-feira, numa quarta-feira de manhã, em todas as convenções do Brasil, de norte a sul, você vai ver um grupo de abutres, um grupo de pastores abutres que estão sentados para falar com o pastor, para pedir igreja e campo. O que é que você veio fazer aqui? Eu vim aqui para pedir uma igreja, porque eu estou passando fome, porque eu estou passando necessidade. Eu vim aqui pedir uma igreja porque eu estou desempregado. Você está desempregado, então você acha que a sua fome vai acabar se alguém tirar um outro obreiro de um campo e colocar você? Porque o seu você matou, você dormiu em cima dele, ele morreu e você trocou. Você dormiu em cima do seu ministério, você amassou, destruiu, pisoteou a sua igreja. Te deram ela com 200 membros, agora ela tem 20, e você culpa a sua liderança, culpa a sua convenção, culpa todo mundo, menos você. Você dormiu sobre o seu ministério. Os irmãos saíram para as comunidades porque não aguentam mais ouvir você falar tanta besteira. Ela diz algo aqui que eu gostaria que vocês vissem. No capítulo 3 diz assim: que ela deu filho primeiro. Verso 18 diz: sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, aí a outra teve o seu filho. O que é impressionante no primeiro ponto, marque aí número 1 no verso 18. Vou falar 5 pontos. Número 1: os falsos obreiros também dão frutos. E eles batem no peito que dão fruto. Os falsos obreiros dão frutos, só que os frutos deles não permanecem. Você vê, eles pregam, irmãos, é impressionante, a gente fica de boca aberta com eles. Eles empolgam a galera, eles são do reteté mesmo, eles são do aviãozinho poderoso mesmo, eles são dos Concordes. Eles impactam, irmãos, eles atraem as multidões. Mas coloca uma igreja na mão deles para você ver se as mesmas pessoas que ele ganhou para Jesus, ele não as escandalizará e não matará. Menos de 6 meses eles não têm mais ninguém. Eles dão frutos. Os falsos obreiros dão frutos, só que os seus frutos não permanecem. Eles matam os seus
obreiros, matam seus filhos, matam seus discípulos. Verso 18. Número 2, eles estão juntos. Eles estão na mesma casa. Veja no verso 18, estávamos juntas. Se não havia ninguém conosco na casa, senão nós. Número 2, número 1, eles dão frutos, mas os seus frutos não permanecem. Número 2, eles estão no nosso meio, eles estão dentro da nossa casa. E o que é mais impressionante, irmãos, é que a gente não pode arrancá-los dali. Você tem que fazer como o Zagalo, tem que engolir o cara. Porque eles te ameaçam. Eles te ameaçam com processo. Eles te ameaçam com calúnias. Eles te ameaçam, eles são assassinos. Lembra que eles são assassinos. Para eles perder ou ganhar não é nada. E você teme discutir com eles, porque você sabe que você tem que cuidar do seu ministério. Você teme, então você opta pela perda melhor. E você diz: leva, rapaz, vai embora, sai daqui, toma o que é teu, some. Mesmo sabendo que aquilo que ele leva não é dele. Mas eu quero dizer para você que Deus está com os seus olhos sobre a sua vida e Ele vai fazer justiça. Número 3, verso 19. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. O ministério dela, que aqui uma tipologia que eu estou fazendo, viveu. Agora, o trabalho dela era o trabalho que a outra também fazia, e qualquer um de nós tem que fazer. É dar de mamar, é cuidar, apacentar, não é pregar bonito. Você me ouviu? Eu vou dizer de novo. Apacentar não é pregar bonito. Eu conheço, eu já andei em 53 países da terra, pregando a palavra, ficando tempos, meses nesses países. E eu vi e percebi que os maiores pregadores não têm boas igrejas. Os maiores pregadores são os piores pastores. E os piores pregadores têm as melhores igrejas. Preste atenção, irmão. Faça um levantamento e perceba que fulano de tal, 30 mil membros. O que é que ele prega? Nada, ele só lê um texto e tal. Conta uma parábola. Só que quando ele chama as almas para frente, vem todo mundo. Os irmãos sabem o que é que faz crescer uma igreja? Tem muitas técnicas, tem muitos livros. Mas os irmãos sabem mesmo o que é que faz crescer uma igreja? Se o irmão quiser anotar, anote aí. Eu vou dizer, são 4. Número 1, estacionamento. Uma igreja que tem estacionamento, ela cresce. Número 2, cuidado com as crianças da igreja. Uma igreja que cuida das crianças da igreja, desde o berçário, o grupo infantil, ela explode de crescimento. Número 3, uma igreja que tem banheiro bom. Irmão, nossos banheiros são uma vergonha. As pessoas chegam ali e dizem, quando tem um bom banheiro, ela diz assim: puxa, mas que pastor inteligente. Quando tem um bom banheiro, são coisas simples. Número 4, quando a igreja dá valor ao louvor, à adoração e louvor. Tem um bom grupo de louvor e adoração. Pastor Nelson, mas você não falou nada que o pastor tem que pregar? Não, nem precisa. Basta o pastor ficar sentado ali, que a igreja cresce sozinha. Faça uma avaliação agora, entre nas igrejas como eu tenho entrado, nas maiores igrejas do mundo eu tenho entrado, e tenho percebido essas 4 características. Mas muitos de nós pensamos, se eu pregar uma grande mensagem, se eu fizer o povo tremer, se eu fizer o povo chorar, o pessoal vai vir para mim. Não, eles enjoam da sua voz, eles enjoam de você. Ainda mais se você cantar, ler a Bíblia, cantar o hino da harpa, você tocar o trombone, levantar a oferta, pregar, fazer convite e terminar. Se você for desses, aí é que não cresce mesmo. Seis meses depois, o povo não quer mais ouvir a sua voz, porque você é egoísta,
porque só pensa em você, porque você não dá oportunidade para ninguém, porque você não reconhece o seu colega como superior, porque você não glorifica a Deus quando Ele glorifica a Deus contigo. São muitas maneiras de você se deitar sobre o seu filho, sobre o fruto do seu ventre. Mas o que é apacentar? Apacentar é dar comida na hora certa. Isso é apacentar, é dar de mamar para o seu filho que você gerou. E isso requer muita coragem. Levantar-se de noite, de madrugada, apacentar. Ela é reconhecida porque se levanta de madrugada. Estava olhando agora há pouco os irmãos orando, e eu pude observar que os anciãos de joelho e os jovenzinhos, os pregadorzinhos que estão aqui, os galinhos que estão aqui, sentados, olhando para a cara da gente. Depois eles vêm perguntar, pastor Nelson, qual é o segredo de Deus na sua vida? Ora, rapaz, se ajoelha, pelo menos disfarça. Você está matando o seu ministério. Você está matando o seu ministério, deitando-se por cima. Dormir é normal. As virgens loucas dormiram, as prudentes também dormiram. É normal, a sua fraqueza é normal. Só que a que não dormiu tinha leite para dar de madrugada. As virgens tinham azeite no depósito para dar. É normal fraquejar, normal. Mas é bom quando você tem depósito e tem leite para dar. E olha o texto, veja aí. Veja no verso 21, diz assim. Diz o texto, verso 20: levantando-se ela, a mulher, o bandido, veio à meia-noite. O obreiro, o bandido, viu que ela dormia, tirou o filho dela do seu seio e pôs-o morto. No verso 21 diz assim: levantando-me eu, a mãe verdadeira, pela madrugada, para dar de mamar ao meu filho. Aleluia, 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 aleluia. Eu me levantei para dar de mamar, mas eu observei que ele estava morto. Mas tem uma coisa, meus irmãos, no 21 diz assim: mas, diga comigo, mas. Olha para o seu irmão e diga: aham. Faz assim para ele, ó. Faz assim para ele assim, ó. Tô de olho, rapaz. Fala assim. Não tem vergonha não. De novo, fala aí. Tô de olho, rapaz. Por quê? Porque você conhece o filho que você teve. Você conhece o ministério que é seu. Você sabe a identidade do que você gerou. Você sabe o que é resultado da tua vida, do teu ministério. De manhã, quando veio a luz, podem te enganar algumas horas. Estou profetizando. Vou profetizar de novo. Podem te enganar algumas horas, mas a luz do sol vai raiar. E quando você olhar bem para a criança, você vai dizer: ei, calma aí. Calma aí. Ei, esse aqui não é meu não. Eu não ensinei isso não. Meus filhos não são mortos. Meus filhos dão glória a Deus. Meus filhos não são rebeldes. Meus filhos são obedientes. Meus filhos não são inertes. Meus filhos levantam a mão para adorar o nome do meu Deus. Meus filhos, eles estão vivos. Olha o que diz o verso 21, é muito forte, irmãos.
Diz assim: atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que o havia gerado. Não era. E se eu olho para o seu ministério, você sabe. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem seu pastor, mas o seu pastor também conhece as suas ovelhas. Você sabe. Você conhece a sua assinatura ministerial. Você sabe o resultado do seu ministério. Você sabe. Muita gente pode imitar, mas você sabe. Capítulo 3, versículo 22. Diz: então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu e o vivo é meu. E ficaram nessa discussão. E o rei diz, repete as mesmas coisas no 23, acompanhe comigo. No verso 24 ele diz: traga-me aqui a espada. Irmão, a palavra de Deus é um instrumento de discernimento mais poderoso que há. Você pode dizer o que você disser. Você pode citar o historiador Joséfo. Você pode citar Platão, Aristóteles. Você pode citar Orígenes, Justino. Você pode citar todo mundo. Eles não têm a unção de você dizer assim: a palavra de Deus diz. É diferente. Você pode vir ao púlpito e contar a história mais melindrosa. Pode fazer o povo chorar, mas não se converte. A palavra de Deus, ela é poderosa. Você conta uma pequena história, prega sobre ela. Que você já viu algum milagre desse, irmãos? Vocês todos estão aqui parados me ouvindo. Mas o que eu estou falando? Esse pato rouco falando para vocês aqui, Papa Tibé de Belém do Pará. Eu simplesmente estou lendo um texto da palavra e aplicando uma tipologia em cima dela. E dizendo para você, em cima dessa palavra: cuida do teu filho. O que gerou, o que você gerou é teu. Não deixa ninguém tomar o que é teu. Luta pelo que é teu. Agora veja no verso 22. Ela diz: este que vive é meu filho, ela falou. Então o rei disse, verso 24: trazei uma espada, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada. Agora observe aqui que aqui está o ponto-chave dessa palavra nessa manhã. No verso 25, ele diz assim: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. O que significa isso? Você pode ter criado um filho, um ministério, pode ter absolutamente toda a razão de dizer: este é meu filho, eu criei. Existe algo muito importante sobre a questão de ter esse filho. Eu gostaria que vocês vissem comigo no livro de Êxodo, por favor. No capítulo 21 de Êxodo, nós precisamos entender isso. No livro de Êxodo, no capítulo 21, diz assim no verso 2: se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, ao 7º sairá foro de graça. Aí ele dá uma lei sobre essa questão, e é muito séria essa lei. Diz assim, preste atenção, anote isso aí, isso é importante. Se entrou só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Traduzindo para a nossa linguagem ministerial, esse texto diz o seguinte: se você vem fazer parte do ministério e você vem pobre, você não tem nem onde cair morto, e alguém tem misericórdia de você e te dá um campo, te dá um lugar para você trabalhar, te dá uma congregação para trabalhar, esse texto está dizendo que se você sair, você sai sozinho, não leva ninguém.
Vamos ler de novo? Vamos ler de novo. Vamos ler esse negócio aqui, porque o pessoal está entendendo tudo errado. Porque o pessoal diz assim: não, mas eu sou o pai dessa criança, eu gerei, eu vou levar quem eu ganhei. Vamos ver isso? Essa mensagem não é para dar glória a Deus, não. Essa mensagem é para o cara dizer: ai, ui, ui, isso aqui é sério. Olha o texto, capítulo 21. Vou ler de novo. Diz o texto: se entrou só com o seu corpo, isso é, pobre deixará aquela igreja. Agora, se ele veio com uma mulher, se ele trouxe uma igreja e afiliou, sai com ela também, para não encher a paciência. Agora, olha o texto no verso 4. No verso 4 ele diz: se seu senhor lhe houver dado uma mulher, se o seu senhor lhe tiver dado uma igreja, e ela lhe houver dado filhos, congregações, pontos de pregações, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. O camarada chega com uma mala cheia de bugiganga, pedindo pelo amor de Deus que o ajude, que tenha misericórdia dele. Eu não tenho nem comida em casa. Abre-se a porta para ele. Ele começa, ele tem toda a cobertura, ele não paga aluguel, a igreja sede paga para ele, ele tem salário, ele é abençoado. De repente, o bicho da cera entra nele. Aí ele diz, impressionante, irmãos, que a mulher diz assim para ele: ó, eu não vou contigo não. Irmão, quando o obreiro é falso, nem o filho dele sai com ele. Quando o obreiro é falso, a filha dele diz: papai, eu estou bem aqui, o senhor já perambulou demais, o senhor já andou demais, o senhor já prejudicou meus estudos. Toda vez que eu faço amizade, o senhor vai embora, briga com o pastor. Sua mulher, meu irmão, quando ela olha para você, em vez de ela dizer meu amor, eu te amo, ela fica calada e quieta e pedindo misericórdia a Deus, porque ela nem mais te aguenta. Por quê? Porque você tem dormido sobre o seu filho, tem matado os seus filhos. Volte ao texto, 1 Reis capítulo 3, no verso 25, quando esse discernimento passa pela espada. A espada que é forte, a espada é a palavra de Deus, é ela que nos contesta, que nos põe cara a cara com a verdade, com a realidade. No capítulo 3, verso 24 de 1 Reis, diz então, verso 25, dividiu em duas partes. Escute isso. Você paga um preço tremendo. Você luta por aquele ministério. Você vende a sua casa, você vende o seu carro para pagar uma dívida por causa de algo que você quis para melhorar a casa de Deus, para pintar, para comprar uma câmera de televisão, para você fazer alguma coisa melhor, porque você tem visão. Você quer melhorar a performance da sua igreja, você quer aumentar, ampliar as paredes. Às vezes você sai daquele prédio pequeno, aluga um maior, o desafio é muito grande. Você paga caro por isso. Ele é um fruto caro. O filho é vivo, ele está vivo. De noite, irmãos, ali de noite, de repente, entram lá em acordo dois cabeças de bagre lá, se juntam lá de noite, lá nas escondidas das cortinas,
tratam da sua vida como se você fosse uma peça de marionete, vendem e compram o seu ministério, tratam de você como se você não tivesse família. De manhã cedo te roubaram a tua igreja. De manhã cedo você não é mais pastor de nada. O que fizeram com teu bebê? E depois chegam com você e dizem assim: é o seguinte, você fica aqui com esse morto aqui. Te mandam lá para onde o Judas perdeu a bota. E o coleguinha daquele fulano de tal, coloca o seu amigo lá no seu lugar. Olha aqui, veja isso. Dividiu em duas partes. Sobreiro de valor, irmão. Ele sabe que nas entranhas dele, ele sabe que dentro do coração dele treme quando ele vê a obra dele sendo vituperada, pisoteada e tratada como se fosse mercadoria de terceira categoria. E no versículo 26 diz: a mulher cujo filho era vivo, que quando o rei levanta, porque, irmão, escute isso. Não tira não, irmão, um obreiro que está dando resultado e que tem filho vivo, para entregar a um amiguinho seu, só porque ele é seu amigo de infância, mas que é um assassino de ministério. Está cheio de assassinos de ministério. E eles ficam olhando para você. Quanto mais você produzir, pior para você. E quando você produz e você vê, você vai começar a tomar o louro da vitória. Entregam na sua cama um morto e tomam o seu vivo. E no coração você diz assim: eu tenho que aceitar isso aí. Tenho que aceitar. Olha o que a palavra de Deus trata. Qual é a lei da palavra? Veja no verso 26. Acompanhe comigo. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei e disse, porque as suas entranhas se estremeceram por seu filho, e disse: ai meu senhor, dá-lhe o menino vivo para ela. Disse: por modo nenhum o mates. Agora, irmãos, veja se não é uma sabedoria tremenda de Salomão. Ele olha para a moça, para as duas mulheres, e diz: mate esse menino, corte a metade. Ora, irmão, se ele ia matar o menino vivo, o menino ia ser despedaçado. Então a pessoa que vai receber o menino vivo vai receber a metade. Então eu tenho duas partes. Então aquele que era vivo vai morrer, e o que era morto já está morto. Então o que nós vamos ter na nossa igreja? Nós vamos ter um prejuízo tremendo, porque ambos os filhos vão morrer. Vou repetir de novo: ambos os filhos vão morrer. Mas aquele cujas entranhas se estremece e no coração sabe que ele pagou caro por isso, por essa obra, porque ele sabe que não é dela, conforme eu lhes provei no livro de Êxodo, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. Nós estamos nesta obra, mas sabemos que a obra não é nossa. Não somente pode acontecer um acidente e nós tenhamos que deixar esse mundo e ir para a glória com o Senhor. Nós não somos eternos, nós somos gerações que passamos, mas nós temos que lutar e sentir nas entranhas o amor pelas almas que nós temos ganho para Jesus. Lutar por ela. E ela diz assim: ei, dá para ele, dá para ela, dá para ela. De modo nenhum mates. Você nunca pode deixar uma igreja, uma congregação, como nós fazemos. Nós temos feito isso. Quando nos tiram o menino, a gente pragueja, a gente amaldiçoa, e a gente diz assim: tomara que ele se dê mal. Tomara que ele se dê mal. E você que era o ex-pastor daquela igreja, liga para os membros de sua confiança e pergunta assim: como é que é? O cara está dando certo ou está tudo arrebentado? Quando você deixar a sua igreja,
que tirarem o seu menino vivo, que te derem o morto, não fica triste não. Você tem vida, e aonde você chegar, vai haver vida. Aonde você for colocado, Deus vai te honrar, lá onde colocarem você. Mas você não tem que ficar praguejando o colega que chegou lá. E na reunião da mesa, na primeira reunião do mês, na rodinha, a gente começa a ouvir aquelas conversinhas. Eu era obreiro lá, quando eu saí de lá tinha 600, agora tem 60, para ele ver como ele é metido a besta, e vai acabar aquilo lá, eu profetizei que vai acabar. Quem você é? Um assassino. É um assassino. E você está falando o quê? Você está dizendo, nem eu nem ele. No coração invejoso, é muito comum no nosso meio, que às vezes o camarada mais pentecostal, mais fala língua, mais fofoqueiro ele é na vida, mais amaldiçoante muitas vezes, e isso não cobre nada do seu caráter, da sua vida. E você tem que dizer, tomou o seu lugar, abraça-o, beija-o, ajude-o, deixa algum dinheiro no caixa, diga para ele, Deus te abençoe, porque aonde você for, Deus vai abençoar você. Mas não destrói a obra de Deus. Deixa o menino vivo. Glória a Jesus. Meus amados, muito bem.